só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a eles: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificaram, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam dele. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo,
também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer? Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram. Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Nesse momento nos colocamos de joelho e fazemos silêncio. E eis que depois da ressurreição, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Glória a vós, Senhor. Obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Podemos sentar por um instante, queridos irmãos e irmãs. Eis que adentramos assim na semana maior de nossa fé, e esses dias precisa ser um grande questionamento para nós, um ver verdadeiramente a nossa vida na vida do Senhor, nos passos que Ele enfrentou, precisou dar, na direção da glória e da ressurreição. E aqui olhamos para tudo que vivemos ao longo dessas 5 semanas, quando lutando contra o nosso pecado, ora vencemos, ora fomos derrotados, mas nem por isso deixamos de nos erguer e de continuar o caminho, lutando mais uma vez contra o pecado, o mal e a morte. E hoje, queridos irmãos e irmãs, talvez se nos questionássemos o que essa liturgia tem a nos ensinar ou quer nos ensinar, tem muitas coisas, mas podemos dar algumas respostas objetivas, sucintas, que nos ensinam a viver a nossa vida para o Senhor. O grande ensinamento é a humildade. A humildade que nos guia, que nos conduz, que nos eleva, porque nos faz compreender a nossa condição. Condição essa de criaturas necessitadas do amor e do poder de Deus. E aqui nós vemos simbolizado essa humildade em vários traços, tanto do evangelho que ouvíamos lá embaixo, como da narração da paixão que escutamos agora há pouco. A humildade que olhamos e vemos nos discípulos de Jesus que o obedecem, que escutam a sua voz e fazem o que ele fala, vão buscar a jumenta, o jumentinho. E nestes animais também vemos esta humildade. O rei de Israel, ele não vai vir glorioso como muitos pensavam, cheio de poder, destruindo tudo, acabando com todas as coisas. Ele vem sobre um animal inferior, não um cavalo de guerra,
não um cavalo belo, branco, como muitos reis e príncipes da terra, mas vem sobre um jumento. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós vemos o grande modelo de humildade para nós, que é o próprio Cristo, nos fazendo compreender que o que vale na vida do homem não são as aparências, não é o cavalo branco ou o jumento que dita o que pode suceder, mas a intenção que há no coração de cada homem e de cada mulher quando diante do Senhor. E assim nós vemos que muitos reis, príncipes com o cavalo branco, talvez não foram tão humildes e tão justos, corretos e objetivos como Cristo foi. Vivendo por todos, se entregando por cada um de nós e tomando sobre si as nossas dores. E é por isso que o jumentinho vem nos ensinar. O jumentinho que ora, é rebelde, ora obedece, ora carrega muito bem o seu dono, ora joga o dono no buraco, não é isso? E olhar aqui para a nossa vida, compreendendo que esse jumentinho, você já sabe quem é? Sou eu e você. Quando muitas vezes precisamos carregar o Cristo, vamos muito bem, mas daqui a pouco lançamos no buraco e deixamos o Senhor para lá, e não o seguimos, e não o escutamos, e não vivemos da sua vontade. A jumenta que talvez como a igreja, a mãe de cada um de nós, que nos gera para Cristo, para Deus, e que conserva, guarda em si todo o peso dos ensinamentos de Deus, mas a grandiosidade deste tesouro. Deus que vem ao encontro do homem e que cada dia mais quer se dar a vida deste homem, criado por ele. E assim, queridos irmãos e irmãs, vamos avançando, quando diante das leituras que hoje nós escutamos, e aprendemos mais uma característica do Cristo, olhando a nossa própria vida e nos questionando se ainda precisamos aprender ou se já estamos a vivê-la, que é justamente a obediência. Uma obediência que ultrapassa a própria vontade e que se rende nas mãos do Pai do céu. E a pergunta para cada um de nós: quantas vezes seguimos a vontade de Deus? Em muitos momentos, essa vontade se dá em nós e na nossa convivência, nas nossas relações, na nossa fé. E aqui olhar mais profundamente para a nossa própria vontade e nos perguntar se esta vontade pessoal, humana, está rendida ou entregue às mãos do Senhor para que seja conformada à vontade dele. Entrar nesta semana, queridos irmãos e irmãs, é experimentar em profundidade tudo isso, o mistério de um Deus que se esvazia de si mesmo, é o que escutamos na segunda leitura, para deixar com que seja preenchido por mim e por você, pelo nosso amor, que Ele tanto busca, que Ele tanto deseja e que Ele tanto faz questão de ter necessidade. Ele quer precisar de mim e de você, do nosso amor, da nossa fé, do nosso seguimento. E por outro lado, precisamos nos questionar, e o quanto nós queremos precisar de Deus, o quanto nós nos reconhecemos necessitado dele e desse amor. E assim olhamos para os ramos que trouxemos nas mãos quando nesta procissão e quando dentro desta igreja tão decorada por eles. Este ramo, queridos irmãos e irmãs, é aquele mesmo que lá no tempo de Jesus os saudou, o elevou, o gritou como rei de Israel, para depois crucificá-lo, para depois matá-lo, entregá-lo nas mãos dos homens. E a pergunta hoje para mim e para você é: este ramo vai continuar com o mesmo sentido, o mesmo significado, ou vamos viver a verdade que cada um deles simboliza, a saber, a esperança
de comunicar, de anunciar, de levar o Senhor a todos os homens e mulheres do nosso tempo. O Cristo pode morrer quando nós não o anunciamos, não o transmitimos, não o passamos de geração em geração, o conhecimento deste amor e deste poder sobre nossos pecados. Mas o Cristo pode também ser muito vivo e viver eternamente nos nossos corações e no nosso mundo, quando eu e você assumimos de fato a nossa missão, a saber, a de filhos e filhas do Altíssimo, que leva esta presença, este amor, esta misericórdia e esta bênção à vida de todos aqueles que vão conosco nesse caminho. Ser um jumentinho de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é muitas vezes compreender tudo isso que a vida coloca diante de nós, enquanto sofrimento, enquanto dor, enquanto tempestades, tribulações, mas nos fazendo ver que quando temos o Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, no nosso ser, temos condições de enfrentar melhor todas estas realidades, porque não perdidos nelas, mas olhando para além, para tudo aquilo que o Cristo nos dá e nos dará, quando perseverantes, enfrentando o sofrimento, viermos a experimentar a glória que se sucede após a cruz. Lembremos sempre, não há cruz que não encontre ressurreição, e não há ressurreição que não leve em conta uma cruz. Por isso, neste dia, início desta semana maior de nossa fé, possamos eu, você, cada um de nós, entregarmos nossas cruzes nas mãos de Deus e pedir a Ele o dom da fé, o dom da humildade, o dom da obediência, para que nos rendamos a seus pés e deixemos Ele ser o Senhor de nossa vida, o Rei de nossa história, aquele a quem vamos todos os dias servir, buscar, amar. Deus nos abençoe, Deus nos santifique e nos traga a alegria de uma semana cheia de Deus, para que, preenchidos por Ele, possamos levar esta mesma alegria e salvação a tantas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé, professemos todos juntos nossa fé. Creio